Paz do Senhor, jovens de Curitiba. Estamos aqui para mais uma aula, para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu, professor Sandy, estamos muito felizes de estar podendo ser ser os professores dessa aula para poder trazer um pouco mais da Palavra de Deus para vocês. Paz do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a aula de número 9. Fala sobre os gibeonitas enganam Josué. E antes de entrarmos na lição, eu gostaria de agradecer, né, Paulinho? Nós gostaríamos de agradecer a participação dos jovens que conseguiram participar do questionário, da pesquisa que nós fizemos com 3 perguntas. Na verdade, acho que foi além de Curitiba, né? Eu tenho parente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, mandei para vários jovens. Gente. Isso. E eu acredito que você que respondeu vai ter acesso agora ao resultado dessa pesquisa, um gráfico a gente vai falar, um resultado a gente vai falar, e os outros dois, referente às outras 2 perguntas, nós vamos falar no decorrer da lição. Bom, eu acho que devido a essa distância que a gente está tendo entre os professores e os alunos, acredito que todos os outros professores da escola dominical estão sentindo esse distanciamento. Nós fizemos uma pergunta que dizia assim, ó, diante dos desafios nos dias atuais, como você acredita que está o seu relacionamento com Deus em pleno Covid-19? E aí nós colocamos algumas perguntas fechadas, né? Em perfeito estado, você está em perfeito estado no seu relacionamento com Deus? Sinto-me fragilizado, mas mantenho o relacionamento com Deus? Distante de Deus? Preciso me reconciliar com Cristo? Então foram essas perguntas. E olha, nós mais uma vez agradeço a participação, nós achávamos que teríamos pouca adesão, mas tivemos uma adesão extremamente interessante. Pouco mais de 10% do público que assiste hoje e que tem uma interação com a escola dominical. E aí dessa pergunta, mais de 80 jovens, olha que interessante, Paulinho, mais de 80 jovens, ou seja, mais de 80 jovens se sentem fragilizados nesse momento, em pleno isolamento social, em plena dificuldade. Mais ou menos 20 jovens, desses 130, 20 jovens se sentem distante de Deus. Ou seja, quase 14% se sente distante, 62% se sente fragilizado e 21% se sente em perfeito estado. Então a gente vê que, sim, está impactando de certa forma. A gente vê que em torno de 100 jovens, ou seja, desses 130, 100 jovens, não estão se sentindo 100% confortável espiritualmente. Ou estão se sentindo distante, ou estão mantendo algum relacionamento, mas não estão bem, né? E surgiu uma resposta interessante aqui, que é um jovem sinalizou que ele precisa se reconciliar com Jesus. Então, se você está assistindo essa aula, saiba que na medida que a gente já recebeu, a gente ficou feliz por você ter sinalizado isso. Nós não temos os nomes, né? Não, é anônimo, né? Sigilo, exatamente. Mas nós ficamos felizes pela tua sinceridade em responder, e ao final dessa primeira análise aqui, nós vamos fazer uma oração por esses jovens que estão se sentindo fragilizados espiritualmente, por esses jovens que estão se sentindo distante de Deus. Ou seja, nós temos que entender que esse momento de isolamento, ele também é um momento que Deus está criando como oportunidade para que a gente se aproxime mais do Senhor. Né? Muitas vezes a gente reclama, a gente já comentou nas outras aulas, mas nós reclamávamos que não tínhamos tempo. Agora nós estamos tendo tempo de sobra para nos aproximarmos de Deus. Então, é um momento que, sim, nós como professores, nós nos preocupamos, por isso que estendemos essa pesquisa a você que está aí do outro lado, né, das câmeras, para poder mostrar como é que você está se sentindo, e nós nos preocupamos. E eu acho que não só por esse jovem que sinaliza o desejo de se reconciliar com o Senhor, mas por esses outros 100 jovens aí que precisam fortalecer sua fé. Então, eu pedi o teu auxílio, Paulinho, para fazer. Nós fazemos uma oração muito rapidamente aqui por você que está precisando agora de um fortalecimento espiritual, está sentindo distante de Deus e está precisando que o Senhor lhe renove nesse período de quarentena, de lockdown que a gente está vivendo aqui. Tenha certeza que o Senhor, nesse momento, Ele pode falar com você. Vamos orar, Paulinho. Vamos lá. Senhor Jesus, queremos aqui, através desse vídeo, Senhor amado, te pedir que a sua bênção, Senhor amado, esteja sobre a vida desses jovens, Pai. Se por um acaso esses jovens estão se sentindo mal ou de alguma maneira
não se sentindo bem com relação a essa pandemia que estamos enfrentando, nós devemos te pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar sobre a vida desses jovens e que eles possam sentir alegria, que elas possam sentir o relacionamento e ter um relacionamento junto contigo, Pai. Essa pessoa, Senhor amado, que precisa se reconciliar, nós vamos pedir agora que venha, meu Deus, tocar no coração dela e que Teu Espírito Santo possa confortá-la, Senhor Jesus, e que ela possa, meu Deus, estar novamente, depois que passar essa pandemia, junto conosco, que nós possamos, meu Deus, aprender um pouco mais a Sua palavra e que ela possa, meu Deus, ter a certeza da salvação no seu coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, então a lição de hoje ela fala sobre os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia está em Efésios capítulo 5, versículo 15, e diz: portanto, vede como andais, não como nécios, mas como sábios. E a síntese diz: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a fé. Quando Paulo está falando, portanto, vede como andais, não como nécios, o que Paulo está querendo dizer? Isso foi atrás desse desmembramento desse versículo, Paulinho, e eu percebi que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, nós precisamos dar grande atenção e muito cuidado no jeito como nós vamos andar como cristãos. Avaliar padrões, avaliar os hábitos. Nós não podemos esquecer, o Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem esquecer que vocês em todo o tempo precisam brilhar Cristo, por onde quer que vocês vão andar. Então vocês têm que ser sábios, vocês têm que saber como é que vocês vão andar, vocês têm que ter cuidado. Isso, e a gente vendo que, voltando um pouquinho para o gráfico, nesse momento de isolamento, a gente também, mesmo estando dentro de casa, a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo, do que a gente está acessando, com quem a gente está falando, com quem a gente está se envolvendo, quais são as relações que a gente está criando nesse momento de separação. Então, fica um conselho, né, para esses dias atuais que a gente está encarando. Com certeza. E para a gente já entrar na parte da lição, para a gente dar uma contextualizada a vocês no que está acontecendo nessa parte da Bíblia, eu peço que vocês deem um pause no vídeo e vão ler Josué no capítulo 9. Leia ele inteiro, para você ter saber do que a gente está falando aqui. Vamos tentar ganhar um pouco de tempo com relação a isso. O contexto histórico disso, se vocês estão acompanhando as nossas aulas, você pode ver que o povo de Israel chega em Canaã e tem duas batalhas que ele trava contra o povo de Jericó e contra o povo de Ai. E eles saem vitoriosos nessas batalhas e eles estão com uma moral muito grande. Então Josué é conhecido naquela região inteira, naquele reino, né, que tem vários reinos em Canaã antes de Israel, tomar aquela terra, e eles estão com uma grande moral. Então, assim, diante dessas vitórias e diante vamos dizer assim, do milagre que aconteceu em Jericó, os reinos em volta, eles tiveram medo. Sim. Então eles falaram assim: bom, esse é o Deus que tirou o povo do Egito, que fez passar por Mar Vermelho, que sustentou eles no deserto. Esse Deus está com eles. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos unir, vamos fazer uma coligação aqui e vamos que nós juntos somos muito mais fortes contra Israel. E foram o que eles fizeram. É bom salientar aqui que esses povos eles não eram amigos. Eles viviam em guerra entre eles. Tanto que os espias de Moisés, quando chegam na terra, e falam que existem várias fortalezas. Então o que acontece? Não era só Jericó, tinha vários outros reis e vários outros reinos que também tinham essas fortalezas, né? Se fechavam, se protegiam, e porque eles lutavam uns contra os outros, né? Então, essa resistência organizada, é bom a gente deixar claro, que eu falei na nossa última aula, que Jericó foi a primeira batalha. A gente às vezes fica pensando: entrou em Jericó, acabou, puxa vida, Canaã foi conquistada. Mas não foi bem assim. Veja que essa resistência desses reinos em volta que Israel precisava batalhar, eles só foram completamente derrotados no reinado de Salomão. Então, assim, Josué foi uma parte importante dessa promessa que foi feita a Abraão. Mas ele derrotou vários reinos. Mas quem realmente acabou com tudo, ou resolveu toda essa batalha, foi Salomão. E é interessante que quando esse povo, esses reinos se uniram, um povo, os gibeonitas, que na Bíblia eles chamam de heveus, eles que eram descendentes de Cã,
tá? Que é um dos filhos de Noé. Veja que, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma referência muito boa, você pode dar um pause e dar uma olhada. Gênesis capítulo 10, do 6 ao 20. Dê uma olhadinha que vocês vão entender a genealogia ali para chegar nesse povo que estava ali naquela terra. Vejam que os gibeonitas, eles pensaram assim, olha, esse povo é muito forte. O Deus desse povo também é muito forte. Porque eles vieram aqui, derrotaram Jericó de uma maneira que ninguém imaginava. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar usar uma artimanha, vamos tentar, já que eles estão se coligando, esses outros povos estão se coligando para tentar contra Israel, vamos nós tentar fazer um acordo contra Israel. Só que eles sabiam que Israel não estava para papo ali. Se você for olhar em Deuteronômio 7, Deus está falando, vocês vão entrar nessa terra, esse povo é muito mais forte do que vocês, mas eu estou com vocês. Então, o que acontece? Esse povo sabia que Israel não estava para brincadeira ali. Então o que eles fazem? Eles usam do engano, eles vão lá, se vestem com roupas velhas, como se fossem uns viajantes de uma terra muito distante, então eles colocam sandálias velhas, túnicas velhas, trazem, por exemplo, os pães, eles trouxeram presentes para o povo de Israel, eles pegam pães bolorados para parecer que eles estavam viajando há muito tempo, e eles chegam ali para Israel para tentar fazer um acordo. Eles estão se passando por embaixadores, né? Embaixadores dessa terra, falando assim, tenha misericórdia de nós somos além do Jordão. E chega para Josué, e Josué cai nessa lábia deles, né? Pensando que é um povo lá para além do Jordão. E só que, na verdade, esse povo, era de 10 quilômetros ali de onde o povo de Deus estava. Então, eles foram ludibriados por esse povo. O contexto em que Israel estava se passando está dado. Nós temos inimigos que estão extremamente preocupados com o avanço de Israel na conquista das terras. A gente tem os gibeonitas que agora já identificaram que eles não têm como competir contra Israel. Então a estratégia estava feita. Tem inimigos vindo aqui e tem inimigos tentando se aliar, mesmo sabendo que Israel não era de fazer aliança com outros povos a não ser o deles. Então o autor, quando ele quer abordar esse cenário, ele vai por 3 grandes temas, que é: os inimigos se unem contra Israel, a astúcia dos gibeonitas e uma história de juízo e misericórdia. Então quando a gente começa a avaliar, Paulinho, esses inimigos se unindo, eram os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiquei um pouco curioso para saber, se a gente está falando de batalha, qual que era o perfil então militar, né, desses reinos que iriam se juntar para poder enfrentar Israel? Bom, se você faz... Eu não sou especialista em análise de guerra, enfim, mas ao pesquisar um pouquinho eu consegui entender que, e partindo de uma lógica, né, para você ir para um campo de batalha, você precisa ter soldados da linha de frente. Você precisa ter pessoas hábeis com armamento, com material bélico. Você precisa saber ter soldados ali, guerreiros, que saibam se defender, que saibam se posicionar, que conheçam do território. E essa junção desses inimigos é o que exatamente está acontecendo. Então, os heteus, eles eram homens fortes, mas eles eram pequenos, né, de baixa estatura. Mas eles eram muito hábeis com cavalos e com carros de guerra. Vamos entender então que esses homens eram aqueles homens que estariam na linha de frente, tendo aquela habilidade para enfrentar. Já os amorreus, eles eram homens fortes, mas eles eram de alta estatura, acreditando que eles eram ainda um dos remanescentes dos gigantes, lá quando Moisés envia os espias, olha, aquela terra tem gigantes. Então acredite que esse aqui era um dos remanescentes ainda desses gigantes. E eles viviam em regiões montanhosas. Já os cananeus, eles tinham boa tecnologia militar e eles treinavam os seus soldados desde a infância. Ou seja, eles eram bons de defesa. E aqui eu me lembro de uma reportagem que eu estava assistindo uma vez na internet de um lutador de MMA. Ele estava dando uma entrevista dizendo o seguinte: olha, a minha estratégia não é uma estratégia de agressividade. A minha estratégia é uma estratégia que eu vou aguentar a luta até o final para cansar o oponente. Ou seja, são de defesa. E aqui, nesse campo de batalha, esses cananeus, eles eram bons de defesa. Agora a gente tem os ferezeus que viviam, eles eram tipo de nômades, eles iriam vivendo de vários locais, então eles não tinham um lugar fixo, ou seja, eles tinham facilidade em invadir terras, eles viviam procurando lugares diferentes para habitar, então eles
teriam condições de invadir, independente do local que Israel estivesse, eles teriam condições de se adaptar ao território que eles iriam enfrentar. Os heveus e os jebuseus eram pessoas que habitavam em regiões montanhosas e tinham uma certa favorabilidade em viver em posições geográficas estratégicas de batalha. Então os inimigos têm todas essas condições técnicas e qualificações que eles juntaram entre eles para poder enfrentar Israel. Então o inimigo estava mais forte até mesmo, como Deus estava dizendo lá em Deuteronômio. Então o inimigo ele utiliza de diversas fontes, das mais variadas possíveis, das diversas formas, para juntar, para se potencializar para poder enfrentar Israel. Então os inimigos se unem contra Israel com qualidade militar e de ataque para poder ver se conseguiria não só derrotar aquilo que era material e militar, mas tentar reduzir o impacto miraculoso que Israel vinha fazendo. Não, e é interessante a gente pensar o seguinte, Deus tinha avisado o povo de Israel que esse povo já era mais forte. Sim. Ele falou, esse povo é muito mais forte que vocês, mas eu estou com vocês. E é interessante também notar que Israel só iria ter vitória se ele tivesse Deus do lado dele. Porque a gente olhando aqui a característica desses povos, Israel não tinha esse poder militar. Não. Né? Se for pensar, ele saiu do Egito, eles eram escravos no Egito, eles não tinham treinamento bélico no Egito, né? Apesar de José ser um grande guerreiro, né? Mas e é exatamente o que o Salmo 124 fala. Se você tiver um tempo depois, leia exatamente sobre isso que ele fala. Ele fala, eles nos teriam engolido, esses povos, com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, falando do Mar Vermelho. E as correntezas nos teriam afogado, falando da parte do Rio Jordão que abriu para o povo passar. Então, realmente, Israel só teria vitória se Deus estivesse junto com eles. Não teria outra maneira. E o interessante a gente comentar sobre isso é que, veja que o inimigo está se juntando, está fazendo alianças, coligações, mesmo inimigos que não tinham tanta afinidade, tá? E eles estão fazendo isso, e o povo de Deus tem muita dificuldade, às vezes, de fazer coligações. Você pode olhar lá que até mesmo os discípulos, eles andavam andando com o Senhor e ficavam perguntando um para o outro, assim, quem vai ser maior no reino? E dentro deles já tinha uma disputa. Então a gente tem que trazer para os dias de hoje que a igreja nossa hoje não é mais forte contra as forças das trevas, porque nós não temos uma união dentro da nossa igreja. A gente precisa ter esse cuidado. Como diz lá, Jesus fala no Evangelho de João, a minha oração é que todos sejam um como eu sou com o Pai. A gente tem que ter essa noção que Deus nos chamou para ser um nessa igreja. E a gente tem que ver se os departamentos da nossa igreja, se os irmãos da nossa igreja, a gente está sendo realmente um. Se a gente está tendo essa união que um povo pagão estava tendo ali para tentar batalhar com o povo de Deus. A gente vê que o inimigo, quando ele vai querer enfrentar o crente, o cristão, ele não vai chegar a fragilizá-lo. Ele vem com tudo para poder te derrubar. Então, a sua moral vai ser testada, né? As suas convicções vão ser colocadas em xeque, uma pressão psicológica, social, interpessoal, elas vão estar prontas para ser confrontadas e querer te derrubar, que foi o que Satanás fez com Jesus lá na tentação que ele leva Jesus para o deserto, Mateus capítulo 4. Ele tenta de todas as maneiras tentar destruir Jesus ali, né? Mas Jesus sai vitorioso no final, porque tinha o quê? Um relacionamento com o Pai. Ele sabia quem ele estava servindo, ele sabia de onde ele pertencia, né? Entrando um pouquinho no tópico 2 da lição agora, onde fala sobre a astúcia dos gibeonitas, eu gostaria de, antes de entrar nesse tema da lição, de trazer agora o resultado do segundo gráfico que nós colocamos, que era, em sua opinião, qual cenário o jovem cristão é mais influenciado a abandonar a sua fé? Então nós tínhamos a opção de trabalho, universidade, escolas, amizade, redes sociais e outros. Então a gente vê que 41,5% é influenciado pelas amizades. 41%. 33% pelas universidades e escolas. E quase 15% pelas redes sociais. Ou seja, os nossos jovens estão sendo influenciados por amigos, pelo ambiente que eles estão frequentando do trabalho, e também por aquilo que está sendo produzido conteúdo nas redes sociais. E aí, o que eu percebo? Que, bom, se os jovens que estão sendo influenciados pela
rede social, pelas amizades e pelas universidades, que conclusão que a gente tira disso? Bom, que nos ambientes em que o jovem está sendo frequentado, ao invés de ele aproveitar a oportunidade para ser a luz, para ser o sal, para ser a igreja, né, o chamado para fora e fazer a diferença, ele está sendo, os jovens que responderam, e a gente entende que grande parte dos jovens podem pensar assim, é que nesses ambientes eles são propícios para te impulsionar a você ser influenciado a abandonar a fé, o que deveria ser totalmente ao contrário. Né? Quando Paulo está escrevendo a carta lá aos Coríntios, ele fala, olha, vocês têm que ser a carta de Cristo. Né? Vamos trazer aqui, vocês precisam ser os mensageiros do Senhor por onde vocês vão passar. Então, ao invés de vocês serem influenciados, você tem que entender o seguinte, que o Senhor está dando oportunidade para que vocês sejam agentes de transformação, andando em sabedoria, não sendo nesses, como Paulo disse em Efésios, andando com prudência, com discernimento, sabendo o momento em que você tem que falar, o momento em que você tem que recuar, o momento em que você precisa pedir estratégia para o Senhor, como lidar com aquela situação e não tentar, e pode acontecer, não estou falando que é uma regra, mas pode acontecer, e não tentar você se inserir naquele contexto dos seus amigos, ou das amizades, ou do ambiente que você está frequentando, e que aquilo pode, de certa forma, prejudicar a tua fé. Então, isso mais uma vez, a gente agradece a resposta e a gente vê que amizades, universidade, trabalho, ou seja, o convívio de trabalho, universidade e os amigos prejudicam e muito a qualidade da fé e do caráter do cristão dos nossos jovens. Os nossos jovens têm que entender que nós temos que ser os influenciadores, né? Não ser influenciados pelo mundo. Exatamente. A gente tem que estar no mundo, mas a gente não pode pertencer a esse mundo. Sim. Então, realmente a amizade é um ponto primordial, vamos dizer assim, o que mais o nosso inimigo pode utilizar contra nós, né? Se a gente for pensar, os gibeonitas, pensa o seguinte, o povo de Deus, ele tinha tudo para dar certo. Ele já tinha a promessa, apesar dos povos serem mais fortes, eles já sabiam que eles iam dominar aquela terra. E os gibeonitas, sabendo que eles eram um povo de um Deus só, e que eles eram um povo de palavra, o que eles usaram? Eles usaram dessa artimanha, chegando assim, vamos celebrar um acordo perante o Deus deles, para que nós fôssemos protegidos. Então, o que aconteceu? Exatamente isso. Foram astutos. Eles chegaram para Josué, Josué fez o acordo. Antigamente, esse acordo, o que era feito? Eles iam até o tabernáculo, eles imolavam um animal ali, e eles selavam esse acordo, prometendo que eles não iam matar esse povo. E foi isso que Josué fez e o povo de Israel fez. Então, assim, e esse pacto foi feito totalmente emocional. Se Josué tivesse parado ali, falando, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos perguntar para Deus se ele realmente quer que a gente faça um pacto com esse povo? Deus teria falado a eles. Mas ele nem pensou nisso. Ele simplesmente fez o pacto, gostou dos presentes que recebeu e Israel pagou um alto preço sobre isso, né? Se a gente for olhar, só abrir um parênteses, Paulo, me permita quebrar esse contexto histórico. Se a gente for entender que, bom, esses gibeonitas, eles chegaram com estratégia de mexer com o emocional, com a moral de Josué, ou seja, reconhecendo esse poder que Israel estava vindo, ou seja, eles mexeram com o ego de Josué ali, iludiram eles a ponto de Josué ter condições de criticar essa abordagem que eles estavam fazendo. Sim. Enfim, e o que a gente quer trazer para vocês é que o inimigo das nossas almas hoje usa dessas mesmas artimanhas. Sim. O que ele faz? Ele não vai vir para você e trazer um tratado que não te traga vantagens. A gente tem que entender que Deus, que o nosso inimigo, ele usa tudo para te afastar de Deus. E ele usa, naquele caso, ele usou os presentes, né? Enfim, aquele contexto para enganar o povo de Deus. Deus queria dar o melhor. Não só aqueles produtos, aqueles presentes. Que Deus queria dar muito mais. Aquela terra tinha muito mais coisas boas do que o que aqueles gibeonitas trouxeram. Inclusive, quando eles fossem dominar os gibeonitas, eles iam ter tudo aquele que eles tiravam da terra, eles iam ter também da mesma maneira. E o que provou foi o quê? Que os pratos de lentilha, de vez em quando, enganam o povo de Deus.
Às vezes nós somos enganados pelos presentes que ganhamos e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Ser vigilante. Né? Exatamente. Nós não podemos ser como o povo de Israel tratou. Foi ingênuo. Se eles tivessem perguntado a Deus, com certeza eles teriam uma solução para aquele problema. Em algum momento eles esqueceram daquilo que ele tinha dito em Deuteronômio 7. Não há espaço para aliança. Exatamente. Eu não quero que vocês se envolvam contra o povo. Não, exatamente. Mesmo porque, e nós comentamos na penúltima lição, se não me falha a memória, justamente para não prejudicar a geração que viria. Exatamente. Para não deixar os jovens serem influenciados por isso. E veja que interessante. A palavra de Deus, esse juramento que foi feito, ele foi verdadeiro. Deus selou esse juramento. Tanto que Saul, muito tempo depois, eu não sei se acho que é 400 anos depois, ele vai lá e ele mata os gibeonitas. E o que acontece? Quando Davi assume o trono, os gibeonitas chegam para o Davi e falam assim, olha, a gente tinha um acordo com vocês. Daí o que Davi teve que fazer? Passar todos os descendentes, menos Fibosete, para ser mortos pelos gibeonitas. Por causa de um tratado. E Deus acusou isso. Vocês atacaram um povo que... Vocês fizeram um acordo no meu nome que vocês não iam atacar. Então, e é interessante notar, o próprio autor da revista, ele traz uma reflexão muito interessante das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, do filme. Ele fala naquele momento onde que o Edmundo ele faz uma coisa errada lá para a rainha, e o leão, ele entra a rainha chega na tenda do leão e fala assim, olha, eu tenho que levar o Edmundo, porque ele fez algo errado. E o que o leão faz? Ele faz um tratado, ó, você vai tomar a minha vida no lugar do Edmundo. E a rainha aceita. E o que acontece? Quando eles estão saindo da tenda, você já deve ter visto essa cena, a rainha chega assim para ele, como que eu vou saber, chega pro leão, como que eu vou saber que você vai honrar o teu compromisso? E o leão dá um rugido, e a rainha fica com medo, sai correndo, entra no cavalo, na carroça dela e vai embora. Então, o que acontece? O que C.S. Lewis está passando ali? Ele está falando o seguinte, olha, uma ficção, né, fez uma ficção, uma história, ele está falando assim que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. E não é o diabo que vai falar que Deus não vai cumprir isso. Então, assim, as palavras de Deus é o que está escrito lá em Marcos 13:31. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Outro ponto interessante a gente notar é que Deus, apesar de ter feito isso de uma maneira enganosa, a palavra dele foi que prevaleceu naquele lugar. E passam-se as histórias e Deus vai sempre sustentando a sua palavra. Então, se você receber uma promessa da parte do Senhor, confia, creia e que vai dar certo. No momento do Senhor vai dar certo. Ou seja, nós vemos que Deus está preocupado na formação do caráter do povo hebreu. Né? Olha, a minha palavra ela vai permanecer, mas vocês precisam se fortalecer na fé, vocês precisam se consolidar na fé. E esse perfil do jovem enganado, eu gostaria de trazer a resposta pesquisa da última pergunta que nós fizemos na pesquisa. Em sua opinião, qual dos cenários abaixo você já foi mais enganado? Então, assim como Josué foi enganado pelos gibeonitas, será que nós temos condições? E aí, desses jovens respondentes, sim. Né? O cenário que nós colocamos foi trabalho, universidade, escolas, amizades, redes sociais, relacionamento conjugal, família e igreja. E no momento que nós estávamos construindo essa pergunta, será que nós vamos colocar igreja? Né? E olha, para nossa surpresa, sim. Mais de 10 jovens sinalizaram que, sim, em algum momento na igreja já foram enganados. Ou seja, 45% desses jovens já foram enganados por amigos. Quase 12% foram enganados nas redes sociais, seja pelas fake news, seja, enfim, por qualquer outro motivo. 15% foi enganado pelas universidades e escolas. Ou seja, há mais de 2000 anos, que lição nós podemos tirar disso aqui? Que há mais de 2000 anos, as aparências continuam enganando. Todos são sujeitos a serem enganados. Exatamente. Esse exterior que nós temos muitas vezes tendência em julgar, Deus ele vai muito além, né? Por isso que o Senhor
extraordinário. Ele não julga pela aparência, ele julga por aquilo que está dentro. E muitas vezes o que nós estamos percebendo é que existem muitos jovens que já foram enganados, na grande maioria, pelas suas amizades. Ou seja, se a gente colocar as amizades e as universidades, e as relações que estão sendo construídas, ou seja, o ambiente em que esse jovem está frequentando, ele tem que ser muito cauteloso, ele tem que ser muito sábio, ele tem que pedir da parte do Senhor discernimento, independente se a pessoa é teu melhor amigo ou tua melhor amiga, tem que ter a ciência de que a confiança 100% tem que ser em Deus, né? Tem que ter estratégia. Porque o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33? As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se foi enganado é por em algum momento acabou cedendo por alguma conversa que parecia ser interessante, uma abordagem que parecia ser bom, viável, assim como Josué também entendeu, bom, é um povo distante, o povo está me reconhecendo as nossas conquistas, olha que beleza, que beleza, acho que faz sentido sim. Foi meio juvenil, né, vamos falar assim. Faz sentido eu fechar a aliança, mas Deus já tinha dito lá atrás, olha, não faça aliança. Em uma das perguntas nós colocamos que relacionamento conjugal é muito importante e fundamental com que essa área da vida do jovem também seja tomada cuidado, porque é um dos motivos que impulsiona o jovem não só a ser enganado, mas também a abandonar a sua fé. E o que nós conseguimos perceber isso no resultado da pesquisa. Para a gente finalizar a aula, como vocês já sabem, Josué foi enganado, foi ludibriado pelos gibeonitas. E como vamos dizer assim, maldição sobre os gibeonitas, Josué vai lá e fala assim, ó, vocês, a partir de hoje, serão cortadores de lenhas e carregadores de águas para o tabernáculo. Isso é só uma prova, apenas reforçando a maldição que próprio Noé deu aos descendentes de Cã. Então, se vocês forem olhar lá em Gênesis 9, 23 e 25, vocês vão ver, maldito seja o Canaã, que ele seja servo mais insignificante entre seus parentes. Então, assim, é só uma comprovação de que Deus, a Bíblia está se encaixando e que Josué foi usado para falar uma palavra de Noé lá atrás. Enfim, os gibeonitas eles se tornaram escravos, eles se tornaram ajudantes dos levitas. Eles faziam os trabalhos que nenhum israelita queria fazer, que eram os trabalhos braçais, vamos dizer assim. Então, e eles acabaram sendo dedicados a tal ponto que eles acabaram se tornando bênção. Veja aqui, uma maldição... Deus ainda se transformou eles numa bênção na vida do asilo de misericórdia e trouxe bênção sobre a vida do povo gibeonita. Vocês podem olhar que por muito tempo a Arca da Aliança ficou na cidade dos gibeonitas. E inclusive foi aonde Salomão foi pedir a sabedoria a Deus. Então veja que apesar de tudo, eles tiveram foram beneficiados porque eles estavam ali na presença de Yahvé, eles abandonaram aquela idolatria e começaram a ter uma nova vida. E veja que ele, até inclusive na parte quando o povo de Israel volta do cativeiro, eles ainda ajudam a construir o muro de Jerusalém. Então veja que esse povo ainda caminhou ao lado do povo de Israel pela humildade ou pela, como diz assim, essa prestação de serviço ao povo de Deus, eles foram influenciados. E eu fiquei curioso, Paulinho, por que o Josué acabou impulsionando eles para virarem escravos. E aqui a gente já está partindo para o encerramento da lição. Alguns estudiosos acreditam que, primeiro, Josué colocou eles como escravos, talvez como uma consequência do porquê ele foi enganado. Segundo, eles não poderiam viver socialmente de forma natural com os israelitas, porque como eles traziam a idolatria com outros deuses com prática, se eles vivessem normal, eles poderiam influenciar. E Israel já trazia um histórico de ser influenciado, né? Muito fácil. Então, eu pensando como José, olha, então eu vou colocar isso como escravo para que o povo de Israel possa reconhecer que eles são inferiores a nós. E nós vimos aqui, você comentou que eles estariam servindo agora no tabernáculo. Primeiro, bom, então, além de eles estarem como escravos, eles precisam reconhecer que aqui dentro desse povo, existe um único Deus e vocês vão ter que passar a servir este único Deus agora. Então, eles estavam eliminando a possibilidade de idolatria e colocando eles numa posição inferior para que eles não influenciassem já as futuras gerações que poderiam vir e para que eles vivessem dentro daquele regime que Israel estava
que ele tinha como princípio. E eu acho que essa é a finalização dessa nossa aula, que Deus age com misericórdia, mesmo onde a gente nunca imaginou. Apesar de ter sido amaldiçoados, eles se tornaram uma bênção. Então, que você seja uma bênção, que as suas promessas, que Deus fez a você, elas se cumpram na tua vida. Vivam os processos. E tudo vai dar certo no final. Não desista, jovem, não desista do Senhor. De todo aquele povo, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles disseram bem o seguinte, olha, nós perseveramos em seguir ao Senhor. Você que está se sentindo fragilizado nesse momento, vê que Josué também foi enganado por algum momento, olha, não ceda para o inimigo. Renda-se ao Senhor, avance, porque nós temos a certeza que a vitória já está garantida. Vai dar tudo certo. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Até a próxima. Muito obrigado.